Isso, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos falando sobre as parábolas de Jesus e nós já estamos fechando o livro de Mateus em estudo das parábolas de Jesus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos falar uma série de parábolas que nós podemos é, 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 condensar como as parábolas do fim, as parábolas em que Jesus está explicando aos seus discípulos os últimos acontecimentos, o que acontecerá na vinda, na sua segunda vinda. Então, hoje, na verdade, todas as passagens e todas essas parábolas estão colocadas no capítulo 24 de Mateus. É uma parte bastante extensa que depois o amado para o vídeo e dá uma lida no capítulo inteiro, porque é super importante que o amado conheça esses detalhes. Amém? Vamos lá, vamos lá. Falamos de Mateus, ele está falando, na verdade, ele está com os discípulos e os discípulos fazem algumas perguntas a ele. E a primeira parábola, na verdade, fala sobre o relâmpago, que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, na verdade será tal e qual um relâmpago. Então vejamos lá. A pergunta é essa que está no versículo 3 do capítulo 24. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos tempo, quando acontecerão estas coisas? Depois, dize-nos, e que sinal haverá da tua vinda? E 3, o sinal do fim dos tempos. E então agora Jesus começa a explicar para eles, começa a mostrar para eles todos os acontecimentos que antecederão a sua vinda. Isso é um estudo à parte. Isso nós podemos fazer um estudo à parte de todos esses sinais. Ele apenas, vou citar a vocês apenas aqui os rumores de guerra, muitos que vêm no nome de Cristo, dizendo eu sou Cristo, muitos enganadores, muitos rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, e aí perseguição, tribulação, falsos profetas, e aí uma série de acontecimentos, né? A grande tribulação, e assim sucessivamente, pestes, guerras, mortes, perseguições, tribulações, ou seja, tudo de negativo. E aí ele fala lá no final, no finalzinho, no verso 27, ele diz assim: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É aqui que a gente começa as nossas parábolas. Então, esta é a primeira delas. Quando ele fala de relâmpago, né, assim como o relâmpago, nós estamos falando de um fenômeno natural. Todos nós já vimos um relâmpago. Eles já tinham visto um relâmpago. Em alguns lugares, o relâmpago é mais comum do que em outros lugares. As chuvas, as tempestades são mais comuns e elas são antecedidas por relâmpagos. O relâmpago é, na verdade, uma descarga elétrica. E ele normalmente antecede uma tempestade ou uma chuva muito grande. Né? Existem algumas características do relâmpago que é aqui mencionada por Jesus, que é utilizada
como uma comparação, como um símbolo da vinda dele. Primeiro, a velocidade com que o relâmpago ele atravessa os céus. Ele é muitíssimo rápido, muitíssimo veloz. Então, essa é a velocidade é a velocidade da luz, que é uma das velocidades maiores que nós encontramos. Um segundo ponto é que ele é repentino. E ele pode ser terrível, ou seja, ele pode inclusive provocar alguns acidentes, alguns incidentes, ele pode provocar incêndios, pode provocar destruição, né? Quando esse relâmpago que é a descarga elétrica, ela acaba sendo transmitida e acaba sendo atraída pela Terra na forma de um raio, na forma de uma descarga elétrica que atinge o solo. E aí ocorre aquela explosão e eventualmente algum incidente um pouquinho mais grave. O que ele está dizendo aqui é que todos poderiam ver. Seria um fenômeno que visto do Oriente ao Ocidente, ou seja, de um lado para outro. E efetivamente, quando um raio, quando um relâmpago se mostra, ele é visto a grande distância. Às vezes a gente imagina que o relâmpago é próximo, mas ele está a grande distância, exatamente pela facilidade com que nós enxergamos isso nos céus. Então aqui nós vamos observando a característica desse fenômeno natural que é o relâmpago, nós vamos observar três características que são três características da vinda de Jesus. Em primeiro lugar, ele será universal, ou seja, ele vai ser do Oriente ao Ocidente. Então ele vai de um lado para outro. Ele vai atingir a todos. Então não vai acontecer, a vinda não vai acontecer aqui ou lá. Ela vai acontecer para todos. Ela é universal. Todos vão ver, ou seja, a vinda será como um relâmpago. Não tem como deixar de ver um relâmpago no céu. A mesma coisa acontecerá aqui. Todos verão. Todas as pessoas são capazes de ver este fenômeno. E ele vai ser inesperado. Ele vai ser num momento muito rápido, na velocidade da luz, na velocidade de um relâmpago. Quando nós percebermos, a coisa já aconteceu. Então, a vinda de Cristo será uma vinda muito rápida, inesperada. Ninguém sabe quando um relâmpago vai acontecer, mas todos vão ver e será um fenômeno mundial, será um fenômeno universal. Todos verão a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus. Muito bem. Logo em seguida, no verso 28, ele diz assim, logo em seguida, né? Olha, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E logo em seguida ele diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, num primeiro momento, ele mostra como isso vai acontecer, ele dá um exemplo de como isso vai acontecer, e ele vai dizer aqui para nós, né, no caso dessa segunda frase, desse segundo símbolo que ele coloca, é a consequência desta vinda. Então, a consequência dessa vinda é exatamente a consequência de ter um cadáver. Existindo um cadáver, existirá um abutre. Então, vejamos lá. Que é esse abutre? Abutre é uma ave que, como nós conhecemos, nós sabemos disso, inclusive muitos de nós já vimos um abutre. Um abutre ele é atraído por animais
que ou estão mortos ou estão próximos à morte. Ele come carne. Abutre é uma ave que come carne. E ela é uma ave grande, é uma ave bastante forte e é uma ave que, ao perceber, ao sentir o cheiro de morte, não precisa o animal estar morto, se ele está às portas da morte, o abutre é atraído e ele acaba de matar, né, esse animal, e ele come esse cadáver, ele come essa carcaça e às vezes ele deixa só pedaços de ossos e limpa toda a carne. O que Jesus quer dizer com isso? Quando acontecer, quando Jesus voltar como um relâmpago, cairá sobre o mundo a consequência do pecado. Exatamente a morte trará o abutre, trará aquele animal que come a carcaça, que come aquele pecador que foi levado à morte. Isso quer dizer que a consequência para o pecador, ele é imediato. Então, vindo o relâmpago, vindo Jesus, cai sobre o pecador como se fosse um abutre atraído pela carcaça, porque o salário do pecado é a morte, cairá sobre este pecador o carniceiro, que é uma ave que come ou um animal que já está morto ou um animal que está prestes a morrer. Então aqui o que nós estamos vendo é o relâmpago com aquelas 3 características que nós vimos e logo em seguida a consequência inevitável, ou seja, imediata, a consequência do pecado, da vinda de Cristo, a consequência para o pecador. Logo em seguida, no verso 29, logo em seguida, ele começa a falar sobre, no verso 29 até o 36, ele fala sobre a parábola da figueira. Ele usa de novo uma figueira como símbolo para aquilo que vai acontecer. E interessante aqui no 32 ele diz assim: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas que ele acabou de falar, que depois o amado vai ler, sabei que ele está próximo às portas, ou seja, a vinda de Jesus será antecedida por todas essas coisas. Então agora ele está respondendo a uma outra pergunta. Ele está respondendo à pergunta: quando isso vai acontecer? Na verdade, veja lá, ninguém sabe quando vai acontecer. Ninguém sabe. Esta informação pertence a Deus. Essa informação pertence ao Pai. O quando isso vai acontecer, ninguém sabe. E Jesus não pode dizer uma coisa que só pertence a Deus. Então, quando isso vai acontecer? Ele dá uma dica para nós. Ó, fique atento. Fique atento porque quando vai acontecer? Do mesmo jeito que você sabe quando vem o verão. Quando é que vem o verão? Vem o verão porque as árvores estão modificando, as árvores começam a soltar brotos. Então, quando eu olho para uma figueira, eu sei em que estação nós estamos. Então ele diz, quando eu olho para o mundo, eu sei se o fim está próximo ou não. E ele diz, Jesus estará às portas quando tudo isso acontecer. Amados, dá uma lida para ver
se nós já não estamos nos encaminhando para este final. Nós estamos andando com passos rápidos, com passos largos, como o pessoal fala, né? Com passos grandes para este final. Ou seja, nós já estamos vendo alguns sinais da vinda iminente, da vinda próxima de Jesus. Então ele diz: fique atento, olha a figueira. Olha a figueira. O que é olhar a figueira? É olhar o sinal dos tempos, que é isso que nós estamos vendo. Então, ele fala agora do quando. Eu tenho ideia disso. Agora, ele vai me explicar este quando, como é que vai acontecer. Então, veja lá, para frente. Ele diz, já na sequência, então, do 35 até o 44, ele fala sobre uma outra parábola, né? Ele diz assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, ou seja, nem ele sabe. Não foi dito nem para ele, tá? Mas unicamente o Pai. A gente acabou de ver isso aqui. Então veja, e aí como é que eu sei disso? Como é que eu tenho ideia disso? Veja lá, 43, o 42 melhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Então, o que ele está falando agora? Ele está falando de uma outra parábola, de uma outra circunstância, de uma outra situação. Se eu sei a que horas vem o ladrão, eu fico atenta e impeço que ele entre. Só que nós não sabemos a que horas vem o ladrão. Ninguém sabe a hora. Então, ele usa esta situação para comparar com a vinda, a segunda vinda de Jesus. A que horas ele vem? Ninguém sabe. Só o Pai sabe. Então fique atento, fique esperto, porque você não sabe. Então fica vigiando. Nós precisamos estar preparados. Eu não sei em que momento ele virá. Então eu não posso antecipar, eu não posso dizer, bom, ele vem a esta hora, ou ele vem a outra hora. O que eu posso fazer? Ficar preparado, ficar vigilante, ficar pronto para que, quando o momento acontecer, eu esteja pronta, eu esteja preparada para ir com Jesus e não ser punida como aquela carcaça que vai ser atacada pelos abutres. Então nós não sabemos a hora. É isso que ele está dizendo. Eu não sei a hora, mas eu sei que existirão sinais. Então eu preciso ficar vigilante, eu preciso ficar pronta e preparada, porque a qualquer momento isto pode acontecer. O que nós temos são os sinais, e ele explica os sinais, ele mostra, ele fala quais são os sinais, e portanto eu preciso estar preparada e observar, assim como eu observo os sinais de uma planta, assim como eu observo a figueira, eu preciso observar o mundo e, à medida em que as coisas estão ficando cada vez mais nítidas da vinda dele, então eu sei que a hora está chegando. Eu preciso ficar vigilante, eu preciso ficar atenta, ligada com as coisas. E aí, ele fecha isso tudo com uma parábola que começa no 45 e vai até o 51. Nesta parábola, ele compara dois servos, um servo fiel, um servo prudente e um servo
mal. Né? Então ele fala, né, daquele servo que, mesmo que o seu senhor não esteja ali, mesmo que o seu senhor esteja longe, ele está trabalhando, ele está preparado, ele está pronto. Porque se ele não sabe a hora que o seu senhor chega, ele deve estar pronto a qualquer momento. Em qualquer momento ele está pronto, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo bem. Então existe um tempo que nós vamos estar deixados sozinhos, que é o que nós estamos, né? Nós estamos sem a presença física dele e, portanto, trabalhando para o reino dele, para as coisas dele. Né? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque o servo bom trabalha, mas este servo mau que ele está falando aqui é um servo que não está fazendo a função dele, muito pelo contrário, ele está se embriagando, ele está pecando, ele está espancando outros conservos. Então, servo fiel não precisa que o seu senhor esteja o tempo todo com ele. Não precisa, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe qual é a sua função, qual é o seu trabalho, e ele é fiel, ele é prudente, mesmo na ausência do seu Senhor. O que nós precisamos lembrar é que as coisas que nós temos, as coisas que nós fazemos, não nos pertencem pessoalmente. Elas nos são emprestadas, elas nos são dadas para que nós possamos fazer melhor e cada vez melhor as coisas para o nosso Senhor, as coisas para o reino. Então, nós estamos aqui administrando uma coisa que não é nossa, é de Deus. Nós estamos aqui gerenciando o que não nos pertence. As coisas nos são colocadas, nos são dadas para a gente poder gerenciar, para a gente poder trabalhar para o reino. Nós devemos viver como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento. Por quê? Porque a hora que ele voltar, haverá tratamento diferente para o servo bom e para o servo mau, para o servo fiel e prudente e para o servo infiel e não prudente. Amém, amados? Bons estudos.